juntos para impactar o mundo com a verdade que é Jesus Cristo. Tenho a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Jornada Mundial da Juventude 2023. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessando cançãonova.com/São José dos Campos, para você acompanhar pela internet, ou ainda baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E em 2023, São José dos Campos completará 256 anos de história. Considerada a sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município cortado pela rodovia Presidente Dutra, que liga as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, é muito conhecida. Já foi aldeia-vila e teve a sua importância reconhecida no cenário nacional a partir da década de 1920, quando se destacou na fase sanatorial, cuidando de pessoas com tuberculose vindas de diversas partes do Brasil. A cidade que une cultura, tradição e tecnologia é o nosso assunto de hoje aqui no programa Abre Aspas. Vamos saber sobre histórias aqui de São José dos Campos, desde o início até agora, atualmente. Quais as curiosidades? Muitas vezes a gente conhece a cidade toda desenvolvida hoje, mas não sabe, né? Desde o início. Para se ter uma ideia, a cidade vem crescendo dia a dia. Neste ano de 2023, a sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 697.428 pessoas. É a cidade nona, né, cidade mais populosa de São Paulo e a 30ª do Brasil. Vamos falar sobre, além da importância econômica, vamos falar sobre a história de São José dos Campos e a importância desses fatos. E você? É joseense ou mesmo é joseense de coração? Quantas pessoas, né, não vieram para São José dos Campos bem pequenos e já se sente joseense? Participe conosco, nosso WhatsApp já está liberado, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Manda pra gente a sua mensagem em texto, de áudio. Tem algum fato que marcou a sua história? Alguma curiosidade? Conta pra gente aí sobre esses anos que você vive aqui em São José. O que marcou a sua vida e essa história? A gente vai rapidinho aqui falar sobre a previsão do tempo e já a gente vai conhecer o nosso convidado de hoje. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região. Mônica Maria chega pra cá e conta pra gente. Final de semana foi aí de sol, mas confesso que passei um pouquinho de frio, principalmente aí no início do dia, também à noite. Mas qual que é a previsão pra hoje? Mônica, boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, final de semana de sol, porém temperaturas baixas em toda a região. Mas começando o nosso boletim do tempo para hoje, aqui no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, a segunda-feira deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 13 e máxima de 24 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia também deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Por lá, a chance de chuva é bem pequena, mínima de 17 e a máxima fica em 24 graus em Caraguá e São Sebastião.
Já na Serra da Mantiqueira, a semana começa com dia de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite sem chance de chuva. Mínima de 8 e a máxima fica em 22 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. E nesta segunda-feira, dia 17 de julho, o programa Abre Aspas recebe com muito carinho o Carlos Alberto Fernandes Pinto, o Carlos Chiaca, como é mais conhecido. Ele é escritor, historiador, professor formado em Pedagogia em História e Jornalismo pela Universidade de Taubaté, Unital, pós-graduado em História pela Universidade de Taubaté, técnico em Administração pela Escola Olavo Bilac. Ele tem curso de restauro pela Associação de Restauradores do Brasil. É autor dos livros A Fabulosa Fazenda Montes Claros, Berfares, um carroceiro na Câmara de São José e Monsenhor Luiz, o Homem, o Sacerdote e o Mito, um dos vencedores do concurso de contos da Univap de 2005 e do prêmio Eugênio Sereno. Elaborou inúmeros artigos para a imprensa local e sobre a história de São José dos Campos. Ele é membro também do Instituto de Estudos Vale Paraibano, o IEV. Professor Carlinhos Chiaca, que alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova, hoje para conversar um pouquinho sobre a cidade de São José dos Campos. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, Vanessa. É um prazer estar aqui na Canção Nova, uma rádio que tem uma relação muito grande com a nossa religião, né, com o cristianismo, o catolicismo. Agradeço o convite para a gente falar uma coisa que eu adoro, né? Gosto muito, que é a história de São José. Eu sou daqui, minha família está aqui há mais de 200 anos. Então, falar de São José é um prazer. Muito agradecido pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade e convidar o pessoal também para interagir com a gente, né, Tiaca? Tem muita gente ouvindo a Rádio Canção Nova, esse programa. Mandar mensagem aqui 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você que é joseense ou joseense de coração, eu brinquei aqui, mas tem gente que é mais joseense do que o joseense mesmo, né, Tiaca? Já se considera filho desta terra, né? Exatamente. A nossa cidade tem uma característica muito peculiar. Muitas pessoas vieram de fora aqui para São José, então as famílias mais tradicionais é difícil você encontrar, né? Como a minha. É muito difícil, mas tem aqui muita gente que já tem raízes. Mas quem veio para cá também foram adotados, então são filhos de São José. Gostaria de até mandar um abraço para algumas pessoas também. Fica à vontade. Você falou aí, já estão passando que umas mensagens, o Anthony, a Vânia, o Cristiano, a dona Dinorá, a Luísa, estou mandando aqui a Neide Rize, um abraço para eles também. Com certeza, se quiser também mandar para a gente aqui no 12 3019 8801, contar sobre algum fato, né, que marcou, porque, como a gente disse, são 256 anos de história e muitas pessoas, né, principalmente nesses últimos anos, a gente percebe como tem pessoas vindo para São José dos Campos, pessoas que moram na capital, deixando a capital, vindo para São José dos Campos, por todas as questões que a gente conhece já, a questão da tecnologia, facilidade, enfim. Mas para quem não conhece essa história, eu acho que eu particularmente sou fã de história, né, e falar sobre uma cidade, é importante a gente saber a história dela, porque não começou tudo tecnológico desse jeito não, né, professor? Não desceu aqui um extraterrestre e criou a nossa cidade. Pois né? Tem todo uma caminhada, teve muitas pessoas que sofreram, suaram, deram seu sangue para que São José seja que é hoje, né? Perderam a vida. Verdade. E São José, para você conhecer ela, para entender por que a Petrobras veio para cá, que é uma empresa importantíssima para a economia de São José, para você entender por que veio aqui as grandes indústrias, o CTA, você tem que conhecer o passado. Né? Com certeza. A tuberculose, você tem que entender a importância do trem para a nossa cidade, para esse momento histórico. E também entender que temos uma história anterior aos 256 anos que a gente está fazendo agora. Verdade. Temos antes, temos os jesuítas, temos os guaianás, o tupinambás, os puris, esses indígenas que habitavam aqui, né? Nossa região aqui, ela era muito habitada. O Brasil, quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, tinha milhões de pessoas morando aqui, né? E aí os portugueses vieram para cá e aí a história nossa começa dessa forma, nessa interação não muito pacífica entre os portugueses, principalmente, e os
que estavam aqui, os nativos. Agora vamos começar então contando um pouquinho sobre São José dos Campos, né? Para quem aí de alguma forma já ficou curioso, assim como eu, para saber um pouquinho dessa história, conta pra gente lá do início, né? Como é que surge São José dos Campos, ou mesmo até um pouquinho antes, como você disse. Olha, essa parte da história os joseenses pouco conhecem, né? Estudos científicos estão sendo feitos agora para a gente escrever melhor esse momento, porque a gente não pode esquecer dessa fase que foi importantíssima. Aqui antes da chegada dos portugueses moravam os guaianás, os tupinambás, só que quando chega aqui os portugueses, com uma outra filosofia de vida, né, acúmulo de riqueza, então eles começaram a vir de São Paulo para cá para escravizar os indígenas, para pegar as índias, né? Enfim, né? Não foi muito interessante esse contato que aconteceu. Aí em 1561, mais ou menos, teve um massacre aqui em São José, foram dizimados os indígenas. Então São José, infelizmente, começou dessa forma, né? Com um massacre. E o que sobraram foram levados para São Paulo, depois, posteriormente, os jesuítas, começando aqui uma fazenda, esses guaianás são recolhidos aqui, porque realmente havia muito... os bandeirantes eram terríveis, né? Judiavam demais dos indígenas. Então os jesuítas vêm para cá e organizam depois, posteriormente, um aldeamento, e depois esse aldeamento vem aqui para o centro da nossa cidade, onde hoje está a matriz. Então aqui começou o núcleo, né, dessa relação entre jesuítas e os indígenas. E aqui serviu como um forte, né, para proteger os indígenas dessa sanha dos bandeirantes, que não era nada fácil, né? Então tem até uma lenda, e é verdade, de um túnel que tinha aqui em São José, que os jesuítas fizeram na sua casa, que ficava ali do lado da matriz, que essa já é a terceira matriz, em que eles, vindo os bandeirantes ou algum inimigo, eles se escondiam por lá. Entravam nesse túnel e saíam lá no banhado. Então nós temos esse momento, né, da interação entre os indígenas e os jesuítas, né? Então foi um momento importante, por isso que tem bastante artefato indígena aqui em São José. Lá no Putim já encontraram um cemitério indígena, no Jardim Mariana, mais recentemente, lá tem um sítio arqueológico, em Jacareí. Todas as regiões aqui em São José, se você for dar uma cavocar um pouquinho, você vai encontrar um artefato indígena. Ou seja, nosso passado está relacionado muito ao indígena. O nosso brasão, nós temos lá os guaianás estampado no nosso brasão. O brasão, sim, tá belezinha, tá lembrando desse momento histórico. Bacana, o pessoal está interagindo com a gente aqui. Grande abraço, Vanessa, e para o historiador Carlos Alberto Tiaca. Muito importante conhecer um pouco mais da história de São José dos Campos. Só não colocou o nome aqui, manda pra gente seu nome. Acho que é Maria Cristina, mandou pra gente aqui. O pessoal interagindo também aqui. Oi, boa tarde. Aqui é a Neide Rise. Meu avô Ernestino José de Andrade participou da Revolução de 1932. Eu lembro muito bem do meu avô contando o que ele passou na guerra. O pessoal também interagindo com a gente aqui, a Neide Rise mandando pra gente a mensagem. E a família Andrade é bem antiga aqui em São José. Aqui nós tivemos um bispo que foi o quinto bispo de São Paulo, estou fazendo a biografia dele, vou lançar agora em breve, era Andrade. Teve um vigário aqui em São José, ficou acho que 25 a 30 anos aqui em São José durante o Império. Foi ele, esse padre, Jacinto Andrade, o responsável por transformar a vila, então Vila de São José, em cidade. Então nós temos uma relação aí com os Andrades, com os padres muito forte aqui em São José. Que legal. Agora até uma curiosidade que chegou pra gente aqui em nossas redes sociais é em relação a essa transição da aldeia pra vila, né? Porque então vem ali pra matriz, igual você comentou, as pessoas olham a matriz São José, acham que, nossa, tá aqui. Mas não, é a terceira, né? Terceira construção, né, professor? Pelo menos é a terceira. Pelo menos, né? Menos. Então, aí acontece o seguinte, nós temos esse momento do aldeamento, até que os jesuítas foram expulsos do Brasil, e aí nós passamos por uma fase em que continua o aldeamento, mas pelos inúmeros abusos que eram feitos com os índios, eles eram escravos, né? E também no momento de tentar povoar mais São Paulo, então foi transformado em vila, né? Com uma característica aí com
com Câmara Municipal, com toda uma estrutura. Então, em 1767, então, aí a nossa certidão de nascimento, a nossa cidade começa assim, dessa forma, né? Então, de início dessa data até a fase do café, né, a cidade era uma cidade pobre, né? Pobre, enquanto Taubaté se desenvolvia, Jacareí se desenvolvia, São José era minúscula, né? Tanto territorialmente quanto financeiramente. Então era uma cidade paupérrima. Quem passava aqui falava, essa cidade aí vai fechar as portas em breve, né? Só que São José tem alguma coisa aqui que é impressionante. Ela tem uma bênção aqui, acho que foi o Anchieta, viu? Tem gente que fala que não foi o Anchieta que fundou São José, eu falo, deixa ele, né? Mas é impressionante, porque aí quando a família real vem aqui para o Brasil, e por um problema que teve no Haiti, se os estudantes quiserem entender por que São José se enriqueceu, tem que entender a história do Haiti. Porque tem uma revolta lá dos escravos, dos escravizados, eles brigaram com Napoleão, teve a Revolução Francesa, tal. Eles pararam de produzir café, e aí o Vale do Paraíba, carioca e paulista, que começam a produzir o café. Então o café foi vindo e chegou em São José, aí, principalmente em 1830, começa a surgir as fazendas aqui, entre elas a Fazenda Montes Claros, que foi importantíssimo. Foi um bispo, o 5º bispo de São José do Manuel Andrade, que faz é um colosso ali na região norte. E aí vai ter a Fazenda Santo Agostinho, vai ter a Fazenda Iberarema, Capão Grosso. Então o café começou a bombar mesmo, né? Então aí São José dá um salto, né, populacional e financeiramente. Mas isso graças ao sangue, a toda a escravidão africana, porque aí começaram a trazer os africanos escravizados, porque foi sequestrado lá, trouxeram para cá. Então, a mão de obra utilizada na época foi a escrava, né? No livro que eu fiz sobre a Fazenda Montes Claros, né, eu conto lá que os abusos eram tão grandes aqui. É bom a gente falar, eu sou joseense, minha família é dessa época, né? Teve tanto abuso lá, morte, violência, que São José foi conhecido internacionalmente por causa da Fazenda Montes Claros, pelas mortes que teve lá. Olha só, hein? Infelizmente aconteceu isso, mas o café acabou enriquecendo São José naquele período dessas fazendas que eu falei para você. Então, a fazenda, para ela trabalhar, para produzir, precisava de uma mão escrava. Mas chegou um momento que aí acabou a escravidão, né? Então, começou a vir mais gente para cá para trabalhar essa mão de obra que as fazendas precisavam. Então, olha só para você ver, né? Vem os jesuítas, vem os portugueses, daqui a pouco começa a vir gente de outras cidades que no entorno, para São José, Jacareí, nos relatórios, a gente vê que muita gente de Jacareí veio para São José, e São José foi crescendo também. Aí, só um parênteses, né? Nesse processo do surgimento da vila de São José, vai ter uma treta, uma briga entre São José e Jacareí, porque as terras aqui de São José eram de Jacareí. Quando você delimita, né, a vila de São José, Jacareí não gostou da ideia. E lá, como cá, tinha umas famílias bem nervosas. Então, começou as intrigas, né? Primeiro mataram o capitão-mor daqui, que tomava conta de São José, o Coimbra. Depois vai ser o Ignácio de Araújo Ferraz. Então, não foi assim, o início de São José... Amigável, não. Não foi amigável com o Jacareí. Tinha um padre lá. Você é de Jacareí, não é? Sim, moro lá. Não nasci lá. Tá certo, não tá bem. Mas teve um padre lá que aprontava, viu? Olha só. Ah, meu Deus do céu. E ele queria os fiéis aqui de São José pra ele, né? Porque não aceitava. Mas pensa comigo... Padre Fabiano. Ô, Tchaca, pensa comigo uma coisa, né? Você mesmo comentou aqui. Na época, né, Jacareí tava lá grande, Taubaté desenvolvendo, São José pequenininho. Pensa só ver aquele negócio crescendo ali. Opa, peraí, a gente era grande aqui, agora vocês estão crescendo, né, pessoal? Exatamente. Foi um pouquinho de ciúmes. Então, a princípio, assim, quando começou a produção do café, o Jacareí produzia muito café, né? Era maior que São José populacionalmente e tal. Mas aí São José foi crescendo. Aí daqui a pouco o Jacareí ficou para trás. Aí São José, quando terminou, estava no finalzinho do século XIX... 1880, 1890, já tinha superado várias, só perdia São José na produção de café para Taubaté e Guaratinguetá e mais uma cidade, né? Então São José deu aquele
up, né? Graças a essa fazenda, principalmente, que liderou isso. Só que tinha um problema. O dinheiro produzido por essas fazendas nem sempre ficava aqui, porque era do bispo de São Paulo. Então, a riqueza, né? Tá certo que ele investiu muito aqui. A fazenda Santo Agostinho era de um carioca, do Eduardo Van Evans. Então, muito dinheiro, por isso que aqui não tem São José. Era produzido, mas o dinheiro mesmo ficava aqui na não época. ficava, mas mesmo assim ajudou São José esse período Faz do parte, café. né, do desenvolvimento Exatamente. ali. E para você que está nos acompanhando, né, talvez tenha chego aqui na cidade há pouco tempo, né? E que bacana a gente entender que São José dos Campos teve essa questão do café. Porque a gente olha hoje, a gente só pensa que aqui dava pé de avião, né? Pé de outras coisas, né, Tiago? Pensar nos pés de café aí, para quem é mais jovem, imagina, né? Não sabia que São José produzia tanto café assim, né? E produziu muito. Nesse meu trabalho que eu fiz sobre a fazenda, eu pude perceber isso. Nossa, mas São José... porque tem gente que diz que São José passou em branco nesse período aí do café. Não, teve sim várias fazendas enormes, importantes, produzia muito. Também assim, que muitos dos escravizados, às vezes, eles vinham para cá alugado. Então, eles eram alugados também, não era só propriedade. Sim. Então, os registros estão em outra cidade, mas eles trabalhavam aqui, como, por exemplo, na Fazenda Montes Claros. Né? A Fazenda Santo Agostinho chegou a ter quase, acho que 200 escravizados. Nossa. Lá, né? Então, são fazendas importantes para nós. Então, o café foi importante, deu aquele... Só que São José é diferente das outras cidades, como Taubaté. Desculpe, Taubaté, que eu estudei lá, morei lá, né? Mas ela ficou muito no saudosismo, ficou preso no café. E São José, como eu falei, né? Daqui a pouco alguém disse, São José tem uns ares bons, né? Muito bom lá. E nisso já estava a linha de trem, né? A linha de trem aqui em São José passa por dentro de São José. E em 1876, foi inaugurada a estação lá. Então, a locomoção entre São Paulo e Rio ficou fácil e passava por aqui. E aí tem gente que falou, vou para São José para me curar de uma doença. Que não tinha cura na época, que era a tuberculose. Então, olha, nem tinha acabado, a gente estava no auge do café. Começou a vir pessoas para cá, para se cuidar da tuberculose. Foi antes do século XX. Então começou a vir vir outro, para ficar em São José por causa dos ares, porque a única cura era o ar, que não curava de fato, né? Só para amenizar um pouquinho. Amenizava os impactos, né? Manda mais abraço aqui, Patrícia Nogueira, um abraço para esse professor adorado pelas crianças aqui no bairro dos Freitas, apaixonado por São José. É a Patrícia Nogueira aqui, mandando para você um abraço. Legal, né? Sim. E deixa eu vir. Tem mais um nome. Boa tarde, parabéns ao historiador Carlos Alberto por resgatar a história de São José dos Campos, uma cidade linda e acolhedora. Sou a Vânia, vim da Bahia e fui muito bem acolhida em São José dos Campos. Que bacana, né? O pessoal interagindo. A Neide Rise falou aqui, Vanessa, fala pro Carlinhos que o meu pai, Nelson de Andrade, está ouvindo o programa também. Você mandar um abraço para ele lá. Um abraço. Que bacana. Parabéns, Vanessa, pela oportunidade de um historiador importante levar importantes esclarecimentos da história de São José. O Benedito Caetano também mandando um abraço. Obrigada a vocês, né, por nos permitir entrar na casa de vocês e contar um pouquinho dessa história, né? É o que eu falo sempre, né, professor? Muitas vezes a gente precisa entender daquilo que a gente vive, porque é muito difícil você falar de algo que você não entende, não conhece, né? E falar de São José dos Campos é uma alegria, ainda mais saber desses fatos, né? Claro que hoje aqui a gente vai pontuar algumas coisas, pequenos fatos, né, professor? Mas tem muita história. Agora o senhor comentou sobre essa questão dessa fase, da questão da tuberculose, né? E essa questão da locomoção vinha ali da capital de São Paulo, tinha essa facilidade, mas por fim o negócio ganhou tanta proporção porque vinha gente do mundo, do Brasil todo, né, pra cá, né? De fora também. Também, é verdade. Nos registros do Vicentino Aranha, eu estava verificando pessoas do Japão, do Líbano, veio muitas pessoas do Líbano, não só por causa da questão econômica, mas por causa da doença. Então, essa facilidade para chegar em São José, isso propiciou vir essas pessoas que foram chegando aos poucos, né? Evidentemente que aí o que aconteceu? Começou a vir um público com poder aquisitivo maior, né? Nós estamos falando assim no finalzinho do século XIX e já começando o século XX.
Então, essas pessoas vindo para cá, o libanês queria, eu quero quibe, né? Eu quero, enfim, eu quero um produto. Aí o comércio aqui teve que ampliar e se diferenciar, né? Aí também começou as pensões, primeiras pensões, né? Então as Isso pessoas... na fase sanatorial, É, né? já entrando no período sanatório. O café ainda estava bombando aqui, já entrando... Mas já tinha aquela visão, né? Dá para fazer o café e também cuidar da Sim. doença. Vamos fazer duas principalmente coisas. assim, na periferia ficava a produção de café e no centro, né, ficava as pensões sanatoriais. Depois, aí viriam os sanatórios. Então foi interessante que aí desenvolveu o comércio. Modificou-se o comércio. Mais gente, né? Mais pessoas, o poder aquisitivo legal. E esse pessoal que veio para cá, vários tinham um preparo até profissional diferenciado. Então, isso foi mudando o perfil dos trabalhadores aqui também, né? Então foi um momento interessante. Aí tem vários que se transformaram em prefeito, né? Em delegado, enfim, né? Aí começaram a vir médicos para cá também. Então São José, assim, por causa da doença, né? Economicamente foi se modificando e melhorando até a sua economia nesse momento. E aí vinha pessoas para cá e falavam, opa, eu conversava com um parente que tinha algum poder, e aí, ó, precisamos de recursos para nossa cidade para melhorar lá o saneamento básico, a água é muito ruim, a gente toma água, dá dor de barriga, né? Então, porque a qualidade da água aqui em São José, só mesmo depois de 1930 que realmente resolveu, em parte, a qualidade de água. Então, ou seja, a vinda desse pessoal começou a ter uma pressão maior para que o governo do estado, o governo federal, mandasse mais recursos. Em 1930, por exemplo, o São José teve 2 orçamentos praticamente, né? Então aí começou a pavimentar. Imagina o tuberculoso com aquela poeira, né? Nossa, vinha para né, para ajudar e aquele pozão todo, né? Exatamente. Então aí nós tivemos assim, com a tuberculose, essa mudança econômica de perfil. Ou seja, nós começamos a ter 2 cidades, uma do café e uma da tuberculose. E aí vai surgir uma terceira. Nesse período, comecinho do século XX, 1920 e pouquinho, já começa a vir algumas empresas para cá. Fabris, primeiro veio a Santo Eugênio. Menina, imagine só uma cidade pequena como a nossa na época, 30 mil, 40 mil pessoas. Pois é. Veio uma fábrica para contratar 500 pessoas, Nossa, né? mãe. Aí logo em seguida veio a Tecelagem Paraíba, que chegou a ter 1.200 funcionários. Imagine só. Aí o que aconteceu? Teve que importar pessoas para cá. Quem são os primeiros? Por favor, venham, né? Venham para cá. Diz a história, a lenda, que é o caminhão lá para Minas Gerais, para Brasópolis, né? Paraisópolis, parava o caminhão lá, falava, vamos para São José que Trabalhar? Quer trabalhar? Ia na praça para catar. Gente, mas veio muito mineiro para cá, muito mineiro por causa disso, porque não tinha mão de obra aqui em São José. Então, E a proximidade com Minas Gerais, exatamente, né? A SP50, que é o cordão umbilical Sim. com Minas Gerais. Então começou a vir muitos mineiros para cá. Região Norte que eu diga. Exatamente. E aí muita gente parou ali no Alto da Ponte, em Santana ali, virou um território mineiro, né? Por isso que tem a festa dos mineiros. Com certeza. Então São José, nesse período, 1920, 1930, começa a crescer, a economia do café já estava mudando, já começa a entrar na produção fabril e também na questão da tuberculose. Então imagine só 3 cidades, né, 3 Café, momentos. a questão sanatorial e a da indústria que já começa a movimentar. Exato. E nesse período aí vai terminar o café e aí as fazendas vão começar a produzir leite, né? Produção leiteira em São José. Então assim, a mão de obra era escassa. Como Então né? daqui a pouco vai começar a vir os baianos, né? Vão vir os cariocas, muito carioca aqui de São José também, japoneses vão começar a vir. Então, impressionante. Libaneses, tem um grupo razoável de libaneses, paranaenses também. Enfim, né? São José vai virando uma Babel, né? Gente de tudo quanto é canto vai vindo para cá por causa da tuberculose, por causa dessas... trabalho, né? Aí em seguida vai vir várias outras empresas, década de 40, vem ali na região norte a Ródia, daqui a pouco vem a Jonso, aí daqui a pouco tem a rodovia Presidente Dutra, que foi importantíssimo também. Se do trem já estava, né, ajudando dessa forma, já trazendo tantas pessoas, vem mais uma rodovia como essa? Exatamente. Aí é importante saber de história, né?
Mas por que aconteceu na década de 50, principalmente, aí vai vir um CTA para cá, vai vir a GM, tal. Tem que entender a história, né? O Getúlio Vargas, quando ele entra, desaloja os paulistas, né, do poder, em 30, tem o processo de industrialização. Então aí vai ter indústria bombando, e depois da década de 50 foi um resultado de um acordo também do Brasil com os Estados Unidos, aí vai vir o CTA para cá, que foi importante, o ITA ao mesmo tempo. São José, então, olha só para você ver, né? Pegou uma velocidade e foi aproveitando todas as oportunidades. Então aí vem as indústrias para cá de ponta, né? Indústrias tecnológicas. Hoje nós temos a Embraer, e lembrando que quem ajuda e sustenta São José é a Petrobras, né? Que veio na década de 80. Então, olha só para você ver, né? São José foi, e é o que é hoje, né? Esse colosso, essa cidade maravilhosa que é. Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já, hoje conversando um pouquinho sobre a história de São José dos Campos. Com muito carinho, estamos recebendo aqui o escritor, historiador e professor Carlos Alberto Fernandes Pinto, o professor Carlinhos Chiaca, conhecido aqui em São José dos Campos, contando um pouquinho pra gente dessa história. Não saia daí, a gente volta já. Abre aspas. Abre aspas. A Canção Nova quer ser sua companheira de todos os dias. Você de ponta a ponta deste nosso Brasil. Você nos ajuda a evangelizar, ajuda a manter esse sistema de comunicação. Em cada programa, cada música, você é tocado por Deus, renovado na fé. Fique conosco, acompanhe a nossa programação e deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Senhor Jesus, das tuas chagas brotou o teu preciosíssimo sangue, como fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Com teu sangue redentor. Julho, mês do preciosíssimo sangue. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no App BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses pra pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora tá tudo sob controle. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Quer interagir conosco e participar de nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Canção Nova. FM 95,9. Canção Nova no coração do Vale. Aqui em São José dos Campos, você sócio evangelizador tem atendimento especial. Faça a sua contribuição, atualize o seu cadastro, altere a forma de contribuição, saiba mais sobre a sua doação por débito automático, tire suas dúvidas, entregue o seu generoso, tudo em um só lugar. O nosso endereço, Rua Itororó, número 186, bairro Jardim Paulista. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Cristo, jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas.
1h mais 4, estamos de volta com o programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, e hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor, escritor e historiador Carlinhos Chiaca, falando um pouquinho pra gente sobre a história de São José dos Campos, que daqui 10 dias, né, próximo dia 27 de julho, completará 256 anos de história, e a gente, claro, tá contando um pouquinho de alguns fatos marcantes, né, são tantos, mas hoje o professor está aqui nos auxiliando. E o pessoal está participando aqui, mandando mensagem também, deixa eu só ver aqui, um abraço para o meu amigo e irmão de caminhada, Carlos Chiaca, hoje participando desse maravilhoso programa, Abre Aspas, e que Deus abençoe a todos. Não tem o nome aqui, deixa eu ver se eu consigo. Edgar Lopes, que legal o pessoal participando. Tem mais gente mandando abraço aí também, professor? Tem. Pode mandar aí. A Fátima Bino, conhecido como Catatal, carinhosamente, é da época da Pastoral da Juventude. É verdade, Catatal agora. O professor Ed também está mandando um abraço. A professora Márcia, a professora Sônia Gabriel. Que foi quem até me auxiliou aqui, indicando, né? Ela é um amor de pessoa. Eu sou suspeito de falar, né? Sou fã dela. A Ingrid também, que está lá do Paraná. Olha, de que Curitiba, ouvindo também. Abraço, Ingrid. E a Edna, a do Monte Castelo, também mandou um abraço. Tem outros aqui, mas... Um abraço para todos também. Que bom, exatamente. né? E é exatamente essa a intenção, a gente interagir com o pessoal, porque todo mundo tem um carinho especial, né? Eu falo que mesmo não sendo joseense, né? Eu sou mineira, né? Moro em Jacareí, mas trabalho aqui em São José. A gente tem um carinho muito grande. Eu vejo que hoje, a gente brincou aqui, né? Aquela briga lá no começo de tudo entre Jacareí e São José dos Campos, hoje são cidades co-irmãs, assim como Taubaté, né? A gente brincou aqui, é uma brincadeira, claro, mas tinha assim as rivalidades como existiam mesmo, né? E é real isso. Mas hoje todos são irmãos, né? Assim como São José exporta gente, Jacareí também exporta gente e assim vai. Tem uma pergunta bem bacana aqui, professor, que chegou pra gente, deixa eu só achar aqui. Sim, se a cidade de São José dos Campos já nasceu se chamando São José dos Campos. Antes era conhecido como Vila de São José. Teve algum momento que é Vila de São José do Norte, Vila de São José do Sul, e por um bom tempo ficou como Vila São José do Paraíba. É interessante isso, porque aí era o nome jesuíta, né, católico, né, europeu, São José, com Paraíba, que é uma palavra indígena, né? Nós temos aqui o Rio Paraíba, que significa água não boa. Ao meu ver, é uma água que não dava na época para se beber, já desde aquela época, né? Porque podia se navegar. E temos o rio Buquira. Buquira também é uma palavra indígena, que significa rio que chora. Olha para você ver, né? Tem Mantiqueira, também é uma palavra indígena, montanha que chora, enfim. Jaguari, rio das onças, né? Então nós temos essa relação, né, que ficou. Então São José por um bom tempo foi São José do Paraíba, depois mudou para São José dos Campos. Olha só, então não nasceu como São José dos Campos, né? Nem falei o nome aqui, é o Edson, ele é de Jacareí, mandou pra gente a pergunta aqui. Tem um áudio, Maria Fernanda, vamos ouvir? É do nosso ouvinte todos os dias, o Marcos Lira, sempre nos acompanhando pelas estradas da vida. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da Canção Nova, é o nosso convidado de hoje. Boa tarde. Olha, Vanessa, eu sou nascido e criado em São José dos Campos, eu tenho 52 anos de idade, né? Sempre vivi aqui, nunca saí da minha cidade, eu amo essa cidade. Tem alguns fatos que eu lembro ainda, olha, eu lembro lá quando tinha a rodoviária velha, né? Que lá tinha um senhorzinho que vendia um sorvete na frente, lá aquele sorvete colorido, que era uma delícia. Que bom, hein? Praça do Sapo, a Praça do Sapo eu dei o meu beijo da minha esposa lá e fazer 32 anos nós fomos casados, né? Mesmo, né? A gente ia lá na Praça do Sapo namorar. Eu lembro quando lançou o Center Valley, não existia, era Ericsson, né? E agora é o shopping. Tinha também o Jumbo Eletro. Quem não lembra do Jumbo Eletro do Nelson W ali? Era o point nosso, né? Era o nosso shopping, o Jumbo Eletro. E tantas outras coisas que a gente foi vendo a evolução da cidade, né? A cidade hoje está linda, linda, né? E muitas coisas foram conquistadas na nossa cidade e hoje ela está aí. Bom mesmo, Vanessa, mas bom mesmo é morar em São José e ser sócio da Canção Nova. Amém. Um abraço, fiquem com Deus. Amém. É o Marcos Lira do Jardim Morumbi. O Marcos, ele anda aí pelas estradas da vida, ele sempre no carro ali acompanhando. Ele colocou também, a gente estava falando das indústrias, ele colocou aqui Canebo, Alpargatas, Kodak, Philips, Ericsson. E realmente foram muitas empresas ao longo desses anos, né? Exato. Mas conta pra gente da Petrobras, que eu fiquei curiosa.
Então, a Petrobras hoje é o que mais contribui com o município em recursos financeiros. Se ela fechar São José, aí... Ai, meu Deus. Tá danado, né? Então tem que apoiar a Petrobras mesmo, enfim, né, que ela cresça, né, e dê muitos lucros para São José, muitos recursos para cá, para São José. Mas ele falou uma coisa interessante, né? O Vale Sul, por exemplo, era Alpargatas. Tinha muita gente que trabalhava lá também. Olha como São José, ela aproveita do seu momento e consegue superar os desafios. São José, quando viu que as indústrias, grandes indústrias estavam começando a perder o fôlego, São José começou a apostar no setor de serviço. Então, por exemplo, o Vale Sul, que era uma empresa de calçado, virou um shopping centro. Mesma coisa o Center Valley, que era a Ericsson, uma empresa sueca, né, que ali virou um shopping. Ou seja, né, a gente está aproveitando esse momento. São José está passando uma fase de apostar no setor de serviço. Excelente, maravilha. Nós temos as indústrias de tecnologia aqui e temos agora o setor de serviço. Porque imagine só, supermercado que abre em São José, um atacado, menina, é muito emprego. Muito 700, 300, 700. Mesma coisa se fosse uma grande empresa. Isso diretamente, Exatamente, direto. Então, São José, todos os prefeitos passaram por aqui, com exceção de um lá no passado, que eu não vou falar quem, que foi não ajudou muito, mas os demais, todos, independente de cores partidárias, todos ajudaram São José, né? Então, nós entramos nesse momento agora, né? Espero que São José continue dessa forma, mas eu digo uma coisa, é importante que São José entenda o papel, aí já entra uma questão de análise, né? Já entenda o seu papel de liderança no Vale do Paraíba. Todas as cidades precisam crescer também como São José, porque senão a gente fica assimilando também todos os problemas dessas outras cidades. Então elas precisam também, né? Com certeza. Saudações ao excelentíssimo professor, pesquisador e escritor Tchaka. É o Ed Carlos, ouvindo do bairro Santa Inês 1. Excelente explanação sobre a história de São José dos Campos. Mandou mensagem aqui. É o professor Ed. Professor Ed. Então, o Ed, aí era a fazenda Capão Grosso. No Santa Inês 1? Toda aquela região ali era a fazenda Capão, uma grande e importante fazenda. E lá o proprietário chamava-se Manuel Andrade, capitão Manuel Andrade. Ele tem uma passagem, uma briga dele com o comendador Leitão, lá de Jacareí, feroz mesmo. Eram dois grandões, bateram de frente. O comendador lá teve até um AVC, tentou até se matar porque foi uma briga feia, né? Porque o comendador tinha emprestado dinheiro, né? E o filho do capitão Manuel Andrade não pagou, aí foi pra justiça. Ai, aí meu Deus. Menina, você acredita que o capitão, quando viu que ia perder, o capitão Manuel, quando viu que ia perder o processo, aí o que ele fez? Falou, a fazenda ele leva, mas os escravizados ele libertou todos. Por isso que o comendador lá teve o AVC, passou mal, ficou... Meu Deus do céu. Boa tarde, um grande abraço para o nosso querido professor Carlos Tchaka. Professor Tchaka sempre nos informando e contando histórias fantásticas do Vale do Paraíba. É a Mari Luci. Está aqui também a Kátia Barreto de São José dos Campos. Boa tarde, Vanessa. Que bênção saber da história da nossa cidade. Nasci na cidade e amo muito. Que bonito ver esse amor das pessoas pela cidade, né? Isso é muito importante também, né? Porque ajuda a cidade a se manter, né? É uma cidade acolhedora, com certeza, né? Gerou muito emprego, é uma cidade que tem aquela qualidade de vida de interior e tem a riqueza de uma cidade grande. Com certeza. Então isso realmente é muito bom mesmo. Agora, professor, vamos contar um pouquinho. Claro que, né, a gente está passando, como eu disse para vocês aqui, alguns pontos da história, porque é muito super rápido, gente, é 256 anos, fora o antes que o professor disse que tem história antes, né? Mas falando um pouquinho sobre a questão da religiosidade popular na cidade, é algo também que é muito marcante, né? A gente fala muito da questão da indústria, tudo, mas a questão da religiosidade em São José dos Campos é também um fato muito histórico, né? Sem dúvida. O papel do Anchieta, que também é místico isso, tem gente que fala, não, ainda não teve aqui, mas parece que tá aqui. A bênção dele tá aqui, né? Porque ele era o chefe, ele que disse, faça-se a fazenda lá. Então, não tem como, né? E também, a gente tem que entender o seguinte, né? Durante a escravidão, mesma coisa, os escravizados, para superar a dor,
ele tinha que recorrer à religiosidade. Depois, posteriormente, também, com a tuberculose, as pessoas também não tinham cura, se apegava à religião. Então, por isso que o místico é muito forte em São José. Nós temos algumas curiosidades, nós temos uma Santa Perna em São José, uma Santa Perna, né? Como assim? Lá no bairro do Jaguari, é uma história que encontraram uma perna lá, igualzinha a Nossa Senhora Aparecida, só que foi no Rio Jaguari, né? E aí o rapaz pediu uma benção para a perna e curou o filho, e aí as pessoas começaram, e tinha procissão, ia de barco, o pessoal saía de Santana e ia de barco até lá na Capela de Santa Perna. Olha uma isso. perna, né? É estranho a gente entender, né? Mas né? Essa da cabeça, né? Ainda vai, mas uma perna. Bom, mas tem muita gente que ainda vai, principalmente quando está com problema de perna. Não consegue... Ainda tem a capela? Tem a capela lá. Olha tem só. capela, o pessoal vem de fora para lá, no bairro do Jaguari. Olha. Né? Nós temos pessoas místicas como a Maria Peregrina, que é uma moradora de rua, que quando era viva tinha gente que jogava pedra nela, né? Enfim, ela morava na rua, pessoa simples. Quando morreu, ela passou a ser santa. É São José, né? O brasileiro, São Religiosidade Popular. E também nós tivemos aí pessoas que, como o Padre Rodolfo, né? Que foi muito importante, a pessoa muito assim... Comoric, né? Tinha um carinho muito grande pelos fiéis. Nós tivemos também uma pessoa que esse para mim eu trago no coração, né? Que é a Madre Teresa. Nossa, a Dulce, fase sanatorial. Fase sanatorial. Porque ela tinha se curado, ela podia ir embora, ela família bem de vida, bem né? de vida, professora. Naquela época, mulher para ser professora tinha que ser de uma família. E ela, o que ela faz? Ela observou uma coisa: os ricos iam para as pensões, mas os pobres morriam sem atender. Não tinha o SUS na época, então morriam em praça. Vinha para se curar, né? E não tinha isso. Morria na praça. Aí começa a ter algumas favelas em São José a partir desse momento, porque não tinha lugar para eles ficar. Então ela para mim é uma pessoa diferenciada, né? Que aí vai montar a congregação das pequenas missionárias. Então São José tem esses personagens muito interessantes da religiosidade nossa, né? Nós tínhamos festa aqui fantástica da Carpição, né? Enfim, então nós temos aqui São José, o Vale do Paraíba tem uma relação com a... Menina, tem uma coisa que eu não entendo. Durante a escravidão, né? Imagine só, nós somos cristãos, todos somos iguais, né? A escravidão, então, pra gente, a gente pode concordar com isso. A santa mais venerada aqui, na época da escravidão, era uma santa de cor preta. É um contraste, né? Um contraponto, né? Mas então o nosso vale tem isso, né? Tem a história da santa também, que no meu livro vou estar contando sobre a Aparecida, tem coisas interessantes lá. Bom, mas São José então tem isso, essa relação com por causa do desespero, por causa da doença, por causa da escravidão. Então nós temos isso muito forte na nossa... Principalmente os pessoal mais antigos, né? Mais novos já tem outra tocada, né? Tem um outro tipo de religião. Agora, tem também um personagem, né? Entre tantos, né? Na nossa cidade, que é um destaque e é muito importante, falando o nome dele, com certeza você que mora em São José ou que anda aqui pela cidade de São José vai saber, que também tem um papel fundamental, não só para São José, né? Mas foi Francisco Paes de Brito, né? Que é a Avenida Francisco Paes, né? Rua Francisco Paes, aqui em São José, né? Olha, até arrepiei agora. Toda vez porque assim, eu sou muito curioso. Aí eu fui pesquisar sobre a história do Francisco Paes. Eu me apaixonei pela história, porque eu sou vicentino, então nós temos a história do Frederico Zanan, que era um jovem de 20 anos que fundou a Sociedade São Vicente de Paulo. 20 anos! Pensa só, na jovem França, de 20 anos hoje, né? Ele era estudante, na França, que estava vivendo um tumulto lá, ele fundou a sociedade. E aqui em São José nós tivemos ele. Ele era um advogado, ele podia ser rico, né? Na época era a escravidão ainda. Ele não tinha o seu escravizado, ele dava atenção, atendia os pobres, não cobrava nada. Então ele morreu pobre e ele foi um dos fundadores da Santa Casa de São José. Ele foi vereador. Quando ele era presidente da Câmara, que teve a Lei Áurea, ele que fez todos os festejos. Então é um cara com, assim... E esse dia eu encontrei mais qualquer dia eu posso falar para você, de uma passagem assim, que é Francisco Paes mesmo, é um cara de coração grande, morreu novo ainda, acho que tinha 50 anos, se não for a memória,
E a rua, então, às vezes a gente passa pela rua e não sabe a importância que é essa pessoa. E que a gente vai esquecendo, né? Esquecendo, a nossa memória é fraca, mas tem que ter os historiadores para lembrar. Olha, teve gente aí que a gente esqueceu, mas esse sim merece ser lembrado. E tem mesmo, a gente vê pelas ruas, né? Nelson Dávila, tantas ruas, é muito querido, né? Nelson Dávila. Sim, foi... faz parte dessa história da fase sanatorial, né? Exatamente. Ele foi, quando ele faleceu, você precisa ver a comoção que foi em São José. O sepultamento dele, teve muita gente acompanhando. Era uma pessoa de um coração grande também, viu? Então temos muitas pessoas aqui que... tem um que nós esquecemos, nossa memória, né? Ali do lado da matriz, do lado direito, tem uma travessinha. Ali antes era Travessa Vigário Andrade. Só que aí alguém foi lá, mudou o nome, porque esqueceu quem que é esse cara. Esse cara aí foi o padre por muito tempo de São José, foi deputado de São José, ele que mudou, passou São José a ser uma cidade graças a ele. E aí nós esquecemos, quem que é esse cara aí? Vamos botar outro nome no lugar. A gente não pode esquecer, pessoa que ajudou nossa cidade, a gente tem que manter a memória viva. Até o Marcos Lira mandou aqui, quem já não esbarrou com o pároco da matriz, Padre João, na 15 de novembro, fundou 2 orfanatos em São José. Exatamente. Né, o Padre João, que era de Guaratinguetá, mesma cidade que nasceu o Padre Luiz, esses 2 padres, eles assim, iam disputar para ver quem que fazia mais caridade, mais obras na época, né? Então foi muito bacana e foram pessoas importantes para a nossa história, né? Então, a Igreja Católica tem uma assim, eu sou grato muito à igreja, porque eu fui seminarista também, então a formação que nós tivemos, então a igreja formou muitas pessoas em São José também. Viu? Com certeza. Adoro as histórias do professor Tiaca, sensacional sempre. A Luana Costa mandou um abraço aqui para o senhor também. Professor, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui também pela rede social. Não, foi primeiro uma participação aqui, o Marcelo, do Jardim Aquários. Ele é verdade que a chegada dessas empresas direcionou o crescimento da cidade para o bairro Santana e tornou o primeiro bairro industrial? Exatamente. Santana, chegou um momento até que Santana queria se separar de São José. Teve teve uns movimentos lá, né? Não vingou nenhum, não foi só um, foram vários momentos, porque São José era assim, tinha a linha de trem depois de 1825, mais ou menos, que saiu, porque a linha de trem passava na linha do João Guilhermino, então o trem passava para o centro. Para mudar lá para baixo, teve toda uma manifestação, uma briga impressionante. Qualquer dia eu conto também a história do acidente de trem que teve aqui, que teve mortes, né? Foi bem forte. E depois mudou lá para baixo. Então lá tinha a tecelagem, tinha a cerâmica Vaz, né, que foi na década de 40, tinha a Rod, depois veio a Matarazzo. Então a região ali de Santana, e além das fazendas, era cheio das granas ali. Até tem uma pergunta do Paulo César, Jardim Santarém. Boa tarde. O bairro de Santana cresceu com as fábricas de cerâmica? Mandou pra gente aqui. Exatamente, a cerâmica Vaz, que importou as louças para o mundo todo. Paulo César falou verdade mesmo, a gente não pode esquecer, que hoje está lá em ruínas, né? Tem uma história muito bonita, porque ela, basicamente, ela herdou toda a arte que era da Eugênio Bonadio, né? A fábrica Santo Eugênio, que era aqui no centro. E a cerâmica Vaz é interessante, que começou aqui no centro também, onde hoje é o INSS. Sim. É ali que era a sede, depois que passou lá para baixo, para Rui Barbosa. Então, essa cerâmica foram importantes. Hoje que a gente tem essas aí é relíquia, vale uma nota, as porcelanas, toda... O meu pai trabalhou na cerâmica Vaz. Ele falou que gostava demais lá, tinha muita gente ali, chegou a ter 1000 funcionários, imagine só. Né? Gente, né? Então, gerou muito emprego e renda também. São José realmente é uma cidade abençoada mesmo. Já tinha essa questão mesmo de empregabilidade muito forte, né? Desde o início. Tem um áudio aqui, Maria Fernanda, vamos ouvir? Oi, Vanessa, boa tarde. Boa que tarde. Delícia ficar ouvindo aí a história de São José. Bom, né, Silvia? Eu também vim pequenininha, nasci em Peribuna, vim morar aqui em São José, acho que com 7 ou 8 anos. E o rapaz falou tudo aí, o Jumbo Eletro, que era o nosso shopping, Padre João andando pelas ruas, que saudade. É a Silvia Aparecida de Altos de Santana, olha só, veio de Paraibuna também, pertinho, mas já tava no caminho aqui para São José. Sabia que Paraibuna teve um senador?
Um padre senador. Senador? Exatamente. Gente do céu. Não, tem que O fazer um Benedito programa aqui Calazans. para falar sobre a história das cidades da região aqui. Pois Olha, que tem legal. muita história bacana, tem algumas meio não muito legais, mas Paraibuna tem uma relação muito grande com o São José, né? Curiosidade, né? Rodovia Tamoios, que passa por ali, graças aos indígenas, né? A Confederação dos Tamoios, dos Tupinambás, com Carijós, com os Guaianazes, para lutar contra os bandeirantes. Por isso que tem porque era o caminho indígena, né? E aí manteve-se Tamoios, por esse motivo, né? Então são curiosidades nossas. Tamoios indígena. Exatamente, né? A Confederação dos Tamoios. Então nós temos esse passado aí que é importante. A pessoa não para. Vidoca, por que é Ribeirão Vidoca, né? Ninguém parou para pensar. Ponte do Vidoca, né? Então, porque tinha uma pessoa que morava perto e o sobrenome era Vidoca. Tá vendo? Tem uma última pergunta aqui, o tempo tá acabando. Nossa, tava muito bom a gente conversando aqui. É o Celso, da Vila Tatetuba. Parabéns, São José dos Campos. Não sou joséense de origem, mas de coração. E queria saber, é verdade que a urna eletrônica e o carro a álcool foram criados em São José? Então, é muita tecnologia, né? Exatamente, Gente, o carro a olha isso. álcool, sem dúvida. Aqui tem muita coisa. Olha, quem produz o satélite? São José. Então temos aqui, a Embraer tem cerca de 3 mil engenheiros, só para você ter uma ideia. Então São José é uma cidade, a gente podia aproveitar melhor nas escolas municipais e estaduais. Mas eu só falar uma curiosidade também, deixar o pessoal, eu terminei uma pesquisa agora sobre tem uma pessoa que está emparedada na capela de São Benedito. Ah, é verdade. Conta pra gente isso Então, aí, professor. Fui pesquisar sobre a história do Miguel de Araújo Ferraz, né? Que é esse cara... Menina do céu, ele tem toda uma história interessante, ele foi vereador também, a família dele depois foram vereadores, promotor público, então, está lá enterradinho lá, né? Então, tem muita curiosidade sobre essa pessoa que está lá, mas qualquer dia eu volto aí, a gente conta detalhes sobre essa pessoa. Professor, conta um pouquinho pra gente. O senhor tem alguns livros, eu citei alguns aqui, mas para quem quiser saber mais sobre seus livros, que tem grande parte dessas histórias aí, tem algum Instagram, tem algum @ aí que possa encontrar o senhor, enfim, para que consiga saber desses livros? Coloca no Facebook Carlinhos Tchaca, vai me achar lá. Mas eu vou lançar um livro em breve, espero que eu consiga com o apoio da Fundação Cultural, que esse é um livro que vai ter muita coisa interessante, vai falar sobre essa pessoa enterrada na parede, sobre a lenda do Pilão de Ouro aqui de São José, do Corpo Seco de São José, nós temos aqui o nosso Corpo Seco, e muitas coisas sobre São José dos Campos, né? E vou mostrar a importância que a gente entender o passado para entender o presente. Lá vou mostrar um pouco como que era a Igreja Católica, como melhorou, como hoje nós somos muito mais santos que éramos 200 anos atrás. Legal. Então a gente tem que entender isso daí, né? Para não errarmos com que cometer os mesmos erros do passado, né? Com certeza. Professor Carlinhos Tchaca, eu gostaria muito de agradecê-lo pela presença. Foi uma alegria tê-lo conosco aqui. Passou super rápido, mas sem dúvida não faltará oportunidade para voltar e contar um pouquinho mais das histórias, não só de São José, mas do Vale também, que somos aí realmente interligados, uma cidade com a outra. Temos essas histórias que um foi puxando a outra. Obrigada e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Como eu falei no início, né? Eu amo a nossa história, gosto muito de falar, e aqui, se for deixar, eu vou falando, eu passo o dia todo falando sobre a história de São José, principalmente os mais jovens, que não conhecem isso, né? É tão gostoso, né, levar esse conhecimento para eles. Exatamente, também, né? né? Obrigada e até a próxima, boa tarde. Obrigado, hein? 1h mais 27, assim a gente vai para o final do programa Abre Aspas nessa segunda-feira, hoje dia 17 de julho de 2023. Quero pedir licença um pouquinho aqui, antes de encerrar, preciso mandar um abraço especial hoje, né? Pro meu filhão, 15 anos. Pedro, mamãe te ama, viu, filho? Parabéns para você, que Deus abençoe, que você continue sendo esse filho que me dá tanto orgulho e me enche de tanta alegria. Obrigada, viu, por me escolher como sua mãe e me permitir essa maternidade na sua vida. Um abraço para você que nos acompanhou. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta a partir do 12h30 com mais um tema importante para você aqui no Abre Aspas. Uma excelente tarde a todos, boa semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.